A Boa Safra é líder no mercado de produção de sementes de soja com alta qualidade, estando presente hoje em mais de 70% dos estados produtores de soja de todo o Brasil. E essa análise foi indicação de um dos nossos inscritos, o Ricardo Guerra. Por isso eu venho aqui trazer com muito prazer. Muito obrigado pela indicação, Ricardo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis Alexandre e agora vamos analisar a empresa Boa Safra. E nesse vídeo eu vou tratar sobre uma breve história da Boa Safra, dados da Bolsa, suas fontes de receita, entender um pouco sobre as sazonalidades do setor, ver sobre o histórico de resultados financeiros, como lucro líquido, fluxo de caixa, endividamento, um pouco da estratégia, sendo que ao final eu faço um checklist sobre a Boa Safra com algumas opiniões pessoais minhas sobre ela em uma carteira de investimentos, então fica até o final. E o foco da análise é exclusivamente o histórico de resultados da Boa Safra e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas e quer continuar acompanhando, você já pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise nova. A história da Boa Safra começa em 2009 com o propósito de oferecer uma matéria-prima de altíssima qualidade para os produtores rurais aqui do país. E em 2013 eles iniciaram o primeiro armazém de câmara fria. 5 anos depois eles fizeram o lançamento do laboratório de sementes, que é muito interessante, até que ela veio expandindo suas operações e se tornaram líder na produção de sementes de soja aqui no Brasil, estando presentes em mais de 500 pontos de venda no território nacional, com participação em 70% dos estados produtores de soja. Quando foi em 2021, a Boa Safra fez seu IPO na B3 sob o segmento do novo mercado, nível mais alto de governança corporativa. E hoje a Boa Safra é controlada por duas pessoas. Primeiro tem a Camila Stephanie Colpo com 30% das ações ordinárias. E segundo tem o Mari Stephanie Colpo também com 30% das ações ordinárias. E subsidiariamente, já não mais como controladores da empresa, tem a Ix Investimentos LTDA com 7,88% das ações e a Turks Investimentos com 4,8% das ações, permanecendo 26,9% em free float e em livre circulação no mercado. Um ótimo free float. Então vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Boa Safra Sementes, código de negociação Soja 3, fundação 2009, IPO em 2021, bem recente, setor de atuação consumo não cíclico, segmento de atuação agricultura, segmento de listagem novo mercado, free float de 26,91%, 100% de tag along e valor atual de mercado 1,2 bilhões. A Boa Safra ganha dinheiro mesmo com gerenciamento na produção de sementes, então ao invés dela colher sementes para poder plantar, ela colhe as sementes para vender, ou seja, ela faz o beneficiamento dessas sementes, armazena e vende para os produtores. É basicamente um varejo de sementes mesmo, então não tem muito segredo em relação às suas atividades. E um detalhe muito importante sobre a Boa Safra é que geralmente ela coloca em seus resultados a explicação sobre a sazonalidade das operações de sementes. Então no primeiro trimestre é muito ruim, a gente tem um resultado muito ruim mesmo porque a Boa Safra está focada em investir e no início da coleta. Aí tem alta necessidade de um capital de giro, é quando ela investe muito. Quando vai para o segundo trimestre, eles já estão terminando de colher as sementes, já fazem aquele beneficiamento delas com maior utilização das câmaras frias e assim aumenta o estoque. Já no terceiro trimestre a coisa muda porque é o trimestre onde tem um maior volume de faturamento com maior geração de caixa operacional. Daqui a pouco a gente vai ver a clara diferença que tem na receita. Mas então a gente chega aqui no quarto trimestre, que também tem forte geração de faturamento, forte geração de receita, e eles terminam o plantio para iniciar a colheita de novo. Aí começa todo o ciclo novamente do primeiro trimestre, então é muito interessante. E por meio dessa explicação a gente pode ver que é uma empresa que tem que ser analisada de maneira anual, até mesmo pela sazonalidade que ela sofre. Mas com esse resultado do terceiro trimestre podemos ver muito bem o seu faturamento, e se fosse o primeiro ou segundo trimestre a gente não ia conseguir ver nada, né? Não ia faturar nada, até mesmo pelas explicações deles. Digo mais, viu? Se as empresas da Bolsa explicassem suas operações dessa forma, com certeza seria muito melhor para os acionistas terem uma noção de como funciona o modelo de negócios. Então nesse sentido aí a Boa Safra está de parabéns, devo dizer. Então vamos aos resultados do terceiro trimestre de 2022, começando pelo primeiro destaque, que
que é a receita líquida, que cresceu em 70% em relação ao mesmo período do ano passado, e um crescimento registrado de 125% na carteira de pedidos de sementes. No quesito operacional também ela aumentou em 50% do terceiro trimestre de 2021 para esse terceiro TRI de 2022, e nos últimos 12 meses teve um crescimento de 70% em sua receita operacional. Mas quando a gente pega o EBITDA, temos uma visão um pouco diferente em comparação com os 12 meses passados, que é uma baixa de uns 19%. E um detalhe, geralmente eu trago aqui o histórico de lucro líquido, mas como a Boa Safra é uma empresa recente na bolsa e na apresentação de seus resultados, eles mesmos colocaram um pequeno histórico desde 2018, vamos pegar ele mesmo para analisar aqui. E até então a gente pode ver que seu melhor ano foi o de 2021, que fechou em 128 milhões, mas em contrapartida, nos últimos 12 meses, a contar desse terceiro trimestre de 2022, o Boa Safra finalizou em 116 milhões, que é 14,5% a menos que o mesmo período de 2021. E claro, esse trimestre também o caixa operacional da Boa Safra fechou em 293 milhões por causa do seu crescimento, mas no acumulado dos últimos 12 meses, o FCO está em 23 milhões negativo. E claro, é até compreensível nesse ponto pelo alto nível de investimento e crescimento que a empresa está querendo. Então, é natural que ela pegue uma parte do caixa operacional, ou ele todo, para ir fazer essas operações e investimentos de expansão. O FCL Capex no anualizado também continua crescendo pelo alto investimento da companhia, porque nesse momento ela está focando mesmo em aumentar suas operações. Ela aproveita ainda mais que entrou uma grana boa do IPO recente, aí que ela vai usar mesmo. Entrou muita grana no caixa, ela está aproveitando para usar. Inclusive, seu CAPEX esse terceiro trimestre de 2022 fechou em 183 milhões, que é um crescimento de 62% em relação ao terceiro trimestre de 2021, e que, segundo o Boa Safra, parte significativa desses investimentos são destinados às obras da companhia e à aquisição da Bestway Seeds. Em relação ao seu endividamento, podemos ver que cresce ano após ano, mas também para financiar esse tanto de crescimento, tudo que ela está fazendo para investir, é totalmente necessário ela ter um endividamento um pouco maior. Sendo que em 2021 ela finalizou uma dívida bruta de 147 milhões. E a relação dívida líquida EBITDA desde 2020 está mais baixa, mas você pode ver que em 2017, 18 e 19 teve sim mais alta. E nesse terceiro trimestre sua dívida líquida fechou em 76 milhões e a relação dívida líquida EBITDA fechou em 0,8 vezes, mas ainda está muito baixo, muito tranquilo para ela. Em seu cronograma de amortização podemos ver que quase 80% de suas dívidas são de curto prazo, ou seja, com prazo de vencimento para menos de um ano, mas ela pelo menos nesse endividamento de curto prazo tem um bom caixa para honrar com ele, e caso ela não tenha também, eventualmente ela pode fazer um arrolamento de dívida ou fazer uma repactuação, e ainda junta isso com a baixa alavancagem agora, eu não ficaria tão preocupado assim nesse sentido, pelo menos por agora, no endividamento da Boa Safra, mas sempre bom estar monitorando e acompanhando. E antes de passarmos para o checklist, minha opinião sobre investir na Boa Safra, já deixa o like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e também se inscreve no canal para você sempre estar acompanhando essas análises que eu sempre trago aqui. E a primeira coisa que olhamos é a governança corporativa. A Boa Safra é do novo mercado, tem um excelente free float, 100% de tag along e aparentemente tem algumas relações familiares na diretoria, que aí eu gosto de ficar de olho, é uma questão mais particular minha. E a verdade é que entre 2020 e 2021 a remuneração dos executivos pulou, mas é como a Boa Safra fez o seu IPO em 2021, é até compreensível, porque quando a companhia faz o IPO, aumenta as opções de compra dos executivos. O negócio é monitorar a remuneração dos administradores de 2021 para frente, se não vai extrapolar muito. Segundo ponto, lucratividade. Até então ela vem apresentando crescimento nos lucros, mas as margens da Boa Safra são mais comprimidas, já deu para perceber, por ser como se fosse um varejo de sementes, como eu disse bem no início da nossa análise. E reitero novamente que o fato dela sofrer com essa alta sazonalidade, tem que olhar tudo de uma maneira mais anualizada. Se pegar o lucro de um trimestre, o primeiro trimestre ou do segundo, vai estar totalmente diferente do terceiro e do quarto trimestre. Sempre foi assim, a gente viu claramente nos resultados. Terceiro, geração de caixa. Como a gente não tem um histórico legal assim, maior de balanço, não tem jeito a gente chegar numa conclusão mais objetiva sobre essa geração de caixa, mas o que se tem até o momento é que a Boa Safra tem um direcionamento
de um fluxo de caixa mais voltado para os investimentos, para a expansão dos negócios, o que é bom até certo ponto. Vamos ver se ela vai continuar assim, vai continuar em patamares saudáveis. Quarto ponto, o endividamento. Ela tem um aumento no seu endividamento por causa dos investimentos que tem feito, sendo a maior parte desse endividamento de curto prazo. Contudo, a relação de alavancagem dessa empresa ainda está bem tranquila em patamares tidos como saudáveis. Agora vamos à minha opinião sobre investir na Boa Safra, e ela é líder na produção de comercialização de sementes. Por ser do agro, eu achei muito interessante. Para mim, ela fez sua IPO bem numa onda das commodities, foi muito bem feito, num momento bem oportuno. Agora vamos ver como ela vai sair mais para frente quando a maré não estiver tão boa. É uma empresa que está há pouco tempo na bolsa, e para tirar qualquer conclusão mais objetiva sobre os seus fundamentos tem que esperar um pouco mais de resultados, mas até então o que deu para perceber é que ela está focando em expandir e investindo agressivamente no crescimento, no que até então tem dado frutos. E é bom lembrar que ela é uma empresa muito cíclica, como a gente viu nas explicações dos trimestres, e um ponto positivo que eu percebi é que a Boa Safra tem uma estratégia de negócios que mantém uma menor quantidade de ativos, aí eles ficam mais enxutos. Ela tem umas operações mais enxutas, mantém somente o que é necessário para a empresa. E repito, é de um setor interessante, mas não é uma empresa que tem assim, um diferencial competitivo. Eu particularmente não enxerguei isso. Se você enxergou, você pode até deixar aqui nos comentários, vou ler com todo o prazer. A questão é, para mim, para vir outra empresa e começar a tomar o market share dela com algo mais inovador, pouco custa. E eu aconselho você que quer investir nela, buscar entender bem do setor, das suas naturais oscilações, dos ciclos e sazonalidades, e analisar sempre o anualizado. Pode ter certeza que quando fechar esse ano eu trago outra análise aqui no canal. Mas como ela tem pouco tempo de bolsa, ela não entra em minha carteira, mas eu vou continuar monitorando porque eu achei bem interessante. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações, já deixa o like, se inscreve no canal. E se você quer que eu faça alguma análise de empresa, como o Ricardo solicitou, é só você deixar aqui nos comentários, que será o maior prazer trazer aqui no canal. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.